Esta é a história de Ethan Miles, um estudante de 21 anos da Liberty University. Na noite de 11 de abril, enquanto Ethan estava ajoelhado em oração em seu quarto no dormitório, seu coração parou. Ele esteve clinicamente morto por 9 minutos. Antes daquele momento trágico, a vida de Ethan era cheia de atividade e propósito, embora nem sempre de forma negativa. Como estudante de ciências políticas, Ethan tinha uma fé profundamente enraizada, tendo crescido com Deus entrelaçado em todos os aspectos de sua vida. Seu pai é pastor, e sua mãe lidera o louvor na igreja deles. Na universidade, Ethan acreditava que estava seguindo o caminho traçado para ele. Ele liderava um pequeno grupo para calouros, era voluntário em programas de alcance comunitário e passava muito do seu tempo online defendendo suas crenças. Entre as vozes que ele seguia estava Charlie Kirk, cuja clareza e força Ethan admirava muito. Ethan queria incorporar essa mesma coragem em sua própria vida. Aquele dia em particular havia sido especialmente desafiador para Ethan. Houve um debate aberto no campus sobre fé e política, e a discussão rapidamente se tornou acalorada. Uma garota do lado oposto se levantou, com a voz tremendo de raiva, e acusou conservadores cristãos como Ethan de serem a fonte de ódio no país. Ethan não recuou. Ele se levantou, armado com respostas, versículos da Bíblia e argumentos bem ensaiados. Ele defendeu suas crenças e os líderes que respeitava. Muitos poderiam dizer que ele venceu o debate, mas enquanto Ethan voltava para seu dormitório, ele não se sentia vitorioso. Em vez disso, sentia-se vazio e exausto. O barulho do debate permanecia em sua mente, recusando-se a desaparecer. Naquela noite, Ethan se ajoelhou ao lado de sua cama para orar. Ele pensou em sua mãe, que sempre descrevia a oração como simplesmente conversar com Deus como se fosse um amigo. No entanto, as orações de Ethan pareciam mais relatórios formais. Ele estava listando para Deus todos os erros do mundo, implorando para que ele consertasse o outro lado. Enquanto orava, uma dor aguda e esmagadora de repente atravessou seu peito, como um raio. Ethan tentou chamar seu colega de quarto, Mark, mas nenhum som saiu de seus lábios. Sua visão ficou embaçada, as bordas escurecendo, e tudo o que ele conseguia pensar era no cheiro familiar dos velhos bancos de madeira na igreja de seu pai em uma manhã de domingo. Então, tudo ficou silencioso. Não havia mais dor, nem medo, nem barulho do dia. Ethan se viu flutuando. Olhando para baixo, ele viu seu próprio corpo desmoronado no chão de seu quarto no dormitório. Mark, seu colega de quarto, estava ao telefone, seu rosto pálido enquanto gritava o endereço para um operador do 911. Era surreal para Ethan testemunhar essa cena. Não havia pânico dentro dele. Parecia como assistir a um filme sobre a vida de outra pessoa. Ele viu os paramédicos entrarem correndo no quarto. Alguns minutos depois, eles colocaram desfibriladores em seu peito, e ele viu seu corpo estremecer, embora não sentisse nada. Então, um leve puxão o atraiu, não forçado, mas como um convite. Ethan se afastou da cena caótica em seu quarto e notou um pequeno ponto de luz à distância. O espaço ao seu redor estava escuro, mas não era assustador. Era uma escuridão pacífica, repousante. Enquanto Ethan se movia em direção à luz, ele ouviu uma melodia suave que não conseguia identificar. Entrelaçada ao som, estava a voz de sua mãe, clara como o dia, sussurrando: "Jesus, por favor, meu menino, Jesus, por favor." Suas orações pareciam guiá-lo para frente como uma linha de vida. A luz cresceu, logo envolvendo completamente. Não era uma luz dura e ofuscante. Era quente, como o primeiro dia da primavera após um longo e frio inverno.
Ethan não estava mais em um túnel. Ele se encontrou em pé, em um campo, embora a grama não fosse do verde usual. Era uma cor que ele não conseguia nomear, brilhando com uma vida própria. O céu acima reluzia como uma pérola rodopiante, com tons de dourado, rosa e um azul tão profundo que parecia infinito. Um zumbido baixo e belo enchia o ar. Um som de pura paz, um som que lhe assegurava que tudo estava bem. Pela primeira vez na vida, a mente de Ethan estava completamente silenciosa. Não havia discussões, preocupações, nem necessidade de ter a última palavra, apenas quietude. Lágrimas brotaram em seus olhos, não de tristeza, mas de um alívio avassalador. Era como se ele fosse um soldado que acabara de ser informado que a guerra havia terminado. Então, do centro da luz, Ethan viu alguém se aproximando. Essa figura não caminhava sobre a grama brilhante. Em vez disso, a grama parecia se curvar sob ele. Ele não estava envolto em uma túnica branca brilhante, ou reluzindo de forma ofuscante. Ele simplesmente estava ali, e sua presença transformava o próprio ar que Ethan respirava. O ar se tornava amor, se tornava vida em si. Ethan soube instantaneamente. Era Jesus. Enquanto Jesus se aproximava, Ethan viu seu rosto, seus olhos. Aqueles olhos carregavam a tristeza de 1000 vidas e a alegria de bilhões de nasceres do sol, tudo ao mesmo tempo. Não havia julgamento neles, nem mesmo um traço. Quando Jesus olhou para Ethan, as paredes que Ethan havia construído ao redor de seu coração. Orgulho, a necessidade de sempre estar certo, simplesmente se desfizeram. Não parecia que Jesus estava expondo os segredos de Ethan. Parecia que ele estava lembrando Ethan de quem ele realmente era antes de ter esquecido. Dominado, Ethan caiu de joelhos, incapaz de ficar de pé, e chorou na grama brilhante. Toda a sua vida, Ethan havia lutado por Jesus, sem perceber que tudo o que Jesus queria era que ele descansasse nele. Jesus não disse: "Muito bem, meu bom e fiel servo." Ele simplesmente ficou ali, permitindo que Ethan chorasse. Após um momento que pareceu ao mesmo tempo eterno e instantâneo, Jesus falou. Sua voz não era alta ou autoritária, era tão silenciosa quanto um pensamento na mente de alguém, mas mais real do que qualquer coisa que Ethan já ouvira. Ele disse: "Ethan, você defendeu meu nome, mas nem sempre defendeu meu coração." As palavras não esmagaram Ethan, elas trouxeram clareza. Jesus se abaixou, e parecia que ele tocava a mente de Ethan. De repente o campo desapareceu, e Ethan estava vendo cenas de sua própria vida passarem diante dele. Ethan se viu em seu laptop, os dedos correndo pelo teclado, postando comentários raivosos em um fórum político. Ele viu a satisfação em seu rosto ao usar um versículo da Bíblia para calar um oponente, mas também viu a dor e a confusão no rosto da outra pessoa através da tela. Ele se viu em protestos, segurando um cartaz sobre a verdade, mas seu maxilar estava tenso de raiva. Ele viu reuniões de oração, onde o grupo passava mais tempo orando contra seus inimigos do que por eles. Era uma enxurrada de imagens. Cristãos discutindo com cristãos, crentes zombando daqueles que estavam perdidos. Todos estavam usando as palavras certas: verdade, retidão, avivamento. Mas por trás dessas palavras, muitas vezes havia orgulho, o desejo de vencer, o espírito do mundo. Então Jesus levou Ethan para outro lugar. Eles estavam em um vasto espaço escuro, e abaixo deles, havia um mapa da América. Não era feito de estados ou cidades, mas de luz e sombra, lutando e girando juntos como fumaça. Jesus apontou para um lado, onde Ethan viu multidões enormes enchendo estádios. Eles gritavam: "Verdade! Verdade! Queremos a verdade!" Seus rostos eram apaixonados e determinados,
segurando bíblias, mas suas expressões eram duras, seus olhos estreitados com suspeita e raiva. Eles estavam procurando por inimigos. Então, Jesus mostrou a Ethan o outro lado. Havia desfiles e reuniões ali também, com pessoas gritando: "Amor! Amor é amor!" Eles sorriam e celebravam, mas, ao olhar mais de perto, Ethan os viu zombando de uma cruz, rasgando páginas de uma Bíblia e rindo. Seu amor não deixava espaço para a santidade, nem para o Deus que é amor. O coração de Ethan doeu ao ver isso. Ele olhou para Jesus, que encarava o mapa não com raiva, mas com uma profunda tristeza. Jesus disse: "A América não sabe mais a diferença entre convicção e crueldade. Eles esqueceram que minha verdade deve ser dita com meu amor, e meu amor é definido pela minha verdade. Eles não podem ser separados." Então, Jesus apontou novamente, e uma única plataforma emergiu da escuridão. De pé sobre ela estava Charlie Kirk, falando para uma multidão imensa sobre avivamento, sobre trazer o país de volta para Deus. Sua paixão agitava a multidão, que rugia em resposta. Ele dizia coisas que o próprio Ethan havia acreditado e falado. Mas então Ethan viu algo assustador. Atrás do palco, na multidão, e por todos os lados havia milhares e milhares de anjos. Eles não estavam aplaudindo ou batendo palmas, nem mesmo estavam sorrindo. Eles estavam em silêncio, seus rostos indecifráveis, apenas observando e esperando. Confuso, Ethan sussurrou: "Senhor, por que eles não estão celebrando?" "Isso é um movimento de Deus, não é?" Jesus se virou para Ethan, a tristeza em seus olhos mais profunda que o oceano. Ele disse: "Muitos dos meus servos falam a verdade com ousadia. Eles constroem grandes plataformas e reúnem grandes multidões, mas poucos param para ouvir minha voz primeiro. Diga a eles isto: eu não abençoo a divisão disfarçada de zelo. Eu não unjo o orgulho. Um avivamento nascido da raiva humana queimará como palha e desaparecerá no vento. Um avivamento nascido de um coração quebrantado e contrito, esse é o fogo que purificará uma nação." Jesus fez uma pausa, e a visão do palco desapareceu. Então ele mostrou a Ethan duas visões finais, dois futuros possíveis para a América. Na primeira, Ethan viu crentes de joelhos, não em estádios, mas em suas salas de estar, armários e pequenas igrejas. Eles estavam chorando, arrependendo-se não dos pecados da nação, mas de seu próprio orgulho, raiva e falta de amor. Ele viu pastores de diferentes denominações lavando os pés uns dos outros, e rivais políticos se encontrando em segredo para orar uns pelos outros. Desse lugar de humildade, uma luz começou a crescer. Não era uma vitória política, era um fogo santo. Começou pequeno, espalhando-se de coração para coração, de família para família, até que a escuridão começou a recuar. Então Jesus mostrou a Ethan o outro caminho, e era aterrorizante. Ele viu os mesmos estádios e multidões, mas a raiva havia se intensificado. Linhas políticas dividiam igrejas, e as pessoas escolhiam seu partido em vez de seu salvador. Pastores endossavam candidatos do púlpito enquanto as congregações se fragmentavam. Online, cristãos se atacavam por causa de políticas e presidentes. Então Ethan viu igrejas queimando, líderes cristãos caindo em escândalos um após o outro, consumidos pelo poder que buscavam. Todos apontavam o dedo, culpando o outro lado, culpando o mundo, culpando uns aos outros. Na distância cheia de fumaça, cruzes brilhavam fracamente, símbolos de uma fé abandonada por um reino menor. Jesus olhou para Ethan, seus olhos implorando. A maior batalha da América não será entre esquerda e direita,
ele disse, sua voz ecoando na alma de Ethan. Será entre aqueles que amam o poder e aqueles que me amam. Incapaz de suportar, Ethan caiu aos pés de Jesus mais uma vez. Ele implorou para ficar ali suplicando, por favor, Senhor, não me mande de volta. É muito barulhento lá, muito quebrado. Estou tão cansado de lutar. Eu só quero ficar aqui na sua paz. Ethan queria dizer cada palavra. Ele desejava permanecer naquele lugar de quietude para sempre. Jesus se ajoelhou, e pela primeira vez, Ethan sentiu seu toque em seu ombro. Não era uma mão física, mas uma sensação de força e conforto puros e incondicionais, como o toque de um pai. Jesus sorriu gentilmente e disse, Ethan, seu trabalho não terminou. Você era um soldado, mas agora estou te enviando de volta como um pacificador. Vai e conte a eles o que você viu. Diga a eles para amarem uns aos outros. Diga a eles para ouvirem minha voz no silêncio. O verdadeiro inimigo deles não é a pessoa com uma opinião diferente. O verdadeiro inimigo é o orgulho em seus próprios corações. Ethan sussurrou, eu não consigo. Eles não vão me ouvir. Jesus o tranquilizou. Você não estará sozinho. Agora vá. De repente, Ethan sentiu um vento impetuoso não violento, mas como uma respiração profunda sendo puxada de volta para um corpo. O campo de luz, o céu perolado, o rosto de Jesus, tudo começou a desaparecer, girando como um sonho. Ethan ofegou enquanto uma dor ardente atravessava seu peito. A próxima coisa que sentiu foi a luz ofuscante e estéril de um quarto de hospital. O som dos aparelhos era ensurdecedor, e alguém gritou seu nome. Era sua mãe, segurando sua mão, o rosto encharcado de lágrimas. Um médico brilhou uma luz em seus olhos perguntando, Ethan, você consegue me ouvir? Aperte minha mão se conseguir me ouvir. Ethan tentou, mas seu corpo parecia pesado e estranho. Ele tremia incontrolavelmente. Tendo deixado o calor do céu, seu corpo parecia impossivelmente frio. Ele chorou, não com as lágrimas silenciosas e pacíficas de antes, mas com soluços altos e irregulares de um homem que se sentia exilado de casa. Os médicos não conseguiram explicar o que aconteceu. 9 minutos sem batimentos cardíacos, sem oxigênio para o cérebro. Eles haviam alertado os pais de Ethan para se prepararem para danos cerebrais graves se ele acordasse. No entanto, todos os testes voltaram normais. Eles chamaram isso de uma anomalia médica, um caso em 1 milhão. A mãe de Ethan apenas continuava sussurrando, obrigada, Jesus. Ela sabia a verdade. Ethan passou dias no hospital, principalmente em silêncio. Como ele poderia explicar o que havia visto? Como poderia descrever a cor daquela grama, o som daquela paz, ou o olhar nos olhos de Jesus? Como poderia dizer às pessoas que a guerra cultural na qual estavam tão investidas, estava partindo o coração de Deus? Mas Jesus havia lhe dito para ir e contar, então foi isso que Ethan resolveu fazer. A mensagem de Ethan não é sobre em quem votar ou qual líder seguir. Esse não é o ponto. Jesus não mostrou a Ethan um partido político no céu. Ele lhe mostrou uma família ferida. O que Ethan aprendeu nesses 9 minutos é que a voz de Deus não está nos gritos, nos tweets raivosos ou nos clipes de sermões virais. Está na quietude, no sussurro silencioso que nos incentiva a orar por um inimigo, a perdoar alguém que nos machucou, a escolher a humildade mesmo quando todo instinto grita para estar certo. A maior batalha da América não está lá fora no mundo, está dentro de cada coração, inclusive o de Ethan. É a escolha diária entre amar o poder e amar a Ele, entre construir um reino pessoal ou o reino de Deus. Então, Ethan pede apenas uma coisa.
Antes de postar um comentário, compartilhar um artigo ou falar algo, pare. Fique em silêncio e ouça. Pergunte: Senhor, isso é o seu coração? É a verdade dita com o seu amor? Porque o céu é real, Jesus está vivo, e ele está chorando por uma igreja que aprendeu a lutar, mas esqueceu como amar.